Estamos de volta nessa cobertura especial da Record News. Há 8 dias estamos acompanhando a guerra que acontece no Oriente Médio entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas. Terminou há pouco mais de 2 horas o pedido do exército de Israel para que a população de Gaza deixasse a cidade. A expectativa, segundo analistas ouvidos aqui, é que o exército de Israel tenha o interesse de avançar por terra com as tropas nessa invasão a Gaza. Para entender melhor os desdobramentos desta guerra, nós convidamos para participar aqui o João Gabriel Burman da Costa, que é professor da Uniriter e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Obrigado, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos espectadores da Record News. Eu que agradeço pelo convite. Eu gostaria de saber qual é a análise que você faz dos últimos acontecimentos nesse conflito. Bom, acho que estava acompanhando, agora as últimas notícias que o Mundo Record News estava repercutindo, e acho que é lamentável, que o Conselho de Segurança da ONU não tenha conseguido aí chegar a um consenso ou uma posição minimamente assertiva com relação a esse conflito. Então, tudo indica que realmente a invasão terrestre das Forças Armadas do Exército de Israel irá ocorrer, especialmente no de início, contra o norte de Gaza, e que nós teremos, então, uma guerra que provavelmente vai durar aí por mais tempo do que se planejava e que muito provavelmente vai trazer mais baixas ainda, tanto de civis quanto de membros agora das Forças Armadas israelenses. Se o número está aí por volta de 3.500 pessoas, eu imagino que nos próximos dias a gente possa ver essa cifra aí crescendo, especialmente no momento em que começar a ter ocupação das áreas destruídas e, obviamente, vai haver algum tipo de resistência por parte do Hamas contra as forças de ocupação de Israel. Agora, João, é um conflito que remonta a décadas, essa relação entre Palestina e Israel, e que ganhou um protagonismo, digo isso de uma forma bastante negativa, com a chegada do grupo Hamas. Gostaria que você trouxesse um pouco esse ponto de vista histórico dessa relação entre Israel e o grupo Hamas. Pois é, Jonathan. A questão entre Israel e Palestina, de fato, remonta a tempos aí quase imemoriáveis, se a gente for fazer uma análise pela historiografia e pela questão da religião, mas de maneira aí mais contemporânea, a fundação de Israel pós-Segunda Guerra Mundial, 1948, e este conflito, agora em específico, a partir de 2006, 2005, 2006, quando o Hamas assume o controle do governo da faixa de Gaza após a retirada de Israel. Essa é uma questão que muitas vezes não tem se rememorado. Israel já ocupou a faixa de Gaza e Israel ficou 6 anos ocupando o território de Gaza, entre 2000 e 2006. Foi um período que não houve nenhum tipo de avanço na situação entre Israel e Palestina, e frente, então, aos custos, tanto humanos quanto econômicos dessa ocupação, Israel anuncia uma desmobilização unilateral, anuncia que vai se retirar da faixa de Gaza, e a partir dessa retirada, e obviamente das consequências econômicas, sociais dessa ocupação israelense, é que o grupo Hamas chega ao poder através de uma eleição parlamentar, que acontece em 2006, e aí em 2007 eles começam o seu governo na faixa de Gaza. Então, desde 2007 eles estão aí legitimamente, de alguma forma, governando Gaza. Esse legitimamente é importante que a gente também problematize um pouco, uma vez que não tem ocorrido eleições regulares na região. Então, é muito difícil hoje se dizer
ver o quanto o Hamas de fato é representativo, né, da vontade da população que habita Gaza. Eu tenho certeza que, enfim, esses atos terroristas que o grupo tem cometido não devem ter apoio, né, de boa parte da população, uma vez que nós estamos vendo aí as cenas e tivemos a notícia do ultimato. Quem acaba sofrendo, né, são os civis, especialmente mulheres e crianças, que são boa parte da população de quase 2,5 milhões de pessoas que habitam esse território de 60 quilômetros quadrados, se eu não me engano, né? É um território, de fato, muito diminuto, ainda mais se nós pensarmos aí nas distâncias das grandes capitais brasileiras, né? Que 60 quilômetros se está falando tudo dentro da cidade de São Paulo, provavelmente. João, Giovana Pertelevitz tem uma pergunta para você agora. João, um grupo de manifestantes fez um protesto hoje em favor dos palestinos em Londres e eles pediam o fim da ocupação israelense na Palestina e o fim dos bombardeios também. O quanto isso é possível ou é impossível imaginar que esses pedidos sejam atendidos nesse momento? Obrigado pela pergunta, Giovana. Eu acho que, infelizmente, isto é muito difícil de acontecer hoje, tá? Mas isso não significa também que esse tipo de pedido ele não deva ocorrer, né? Eu acredito que ele devem acontecer havendo uma separação muito importante, né? Porque acho que é uma outra questão que o debate apressado nas redes sociais, especialmente de quem já procura tomar um lado, né, de início, acaba ignorando de que o Hamas não é igual ao povo palestino, né? O povo palestino é muito maior do que o Hamas e a causa palestina vai muito além das práticas terroristas que o Hamas tem feito agora. Então, acho que, de fato, se não houver esse tipo de mobilização internacional, esse tipo de pressão, a gente não vai conseguir haver o mínimo de pressão, né, sobre o governo de Israel para que se tome cuidado, se meça esse emprego da força que está sendo feito contra Gaza, né? Em termos do direito internacional, Israel, em tese, está realizando uma guerra de defesa, né, de legítima defesa, mas Israel, enquanto um Estado que, enfim, a parte da ONU, que participa de uma série de mecanismos, né, de controle do sistema ONU, tem a responsabilidade de fazer esse emprego da força respeitando, né, as regras do direito da guerra, né, do direito humanitário especificamente, de preservar civis, né, e de não expor esses civis de maneira indevida, né, à força, procurando medir essa força contra, de fato, os beligerantes. Obviamente, essa é uma situação extremamente complexa, né, uma vez que nós vemos aí os beligerantes, no caso do Hamas, misturados em meio à população, utilizando a população como escudo humano, mas eu acho que, infelizmente, o Hamas ele fez um grande desserviço para a causa palestina com esses ataques do sábado passado, porque muitas pessoas provavelmente estão receosas, né, hoje em dia de levantar a bandeira de fato dessa ocupação e dessa situação extremamente ruim, né, que Israel mantém em Gaza, por estar com medo de ser confundida por um apoio do Hamas, né? Mas acho que é bem importante que a gente separe essas questões. Condenar as ações do Hamas não impede, né, que se condene também o uso desmedido da força de Israel contra os civis de Gaza. João, com a possível expulsão do grupo Hamas do território da faixa de Gaza, a gente poderia imaginar que haveria um novo governo e aí sim, por parte do governo atual da Palestina, também governando a faixa de Gaza? Ou você imagina que talvez uma nova eleição para um outro grupo assumir o comando daquela região?
Essa pergunta é extremamente complexa, Jonathan, porque a situação na Cisjordânia ela também não está muito mais tranquila, né? Como eu disse, eu acho que o Hamas fez um grande desserviço para a causa palestina, no sentido em que botou contra a parede também o Fatah, né? O grupo da autoridade palestina que controla a região da Cisjordânia e que é o governo reconhecido internacionalmente, né, com o qual os estados mantêm relações diplomáticas. O Fatah está extremamente emparedado, né, porque ao mesmo tempo que ele não compactua com essas práticas terroristas, ele não pode condenar muito veementemente o Hamas porque demonstra essa fraqueza, demonstra essa fragilidade existente entre os palestinos. E também existem, eventualmente, pessoas que vivem na Cisjordânia e que apoiam, né, os atos do Hamas e que, eventualmente, vão aí se sentir incentivados, né, a repetir, a reproduzir esse tipo de ato nos territórios da Cisjordânia, ou então pessoas que apoiam e que são críticos ao Estado de Israel e que vão reproduzir isso em outros lugares do mundo, como nós vimos, né, já a ameaça de bomba em Paris. Então, eu acho que é difícil dizer que caso, né, primeiro tem o Hamas, de fato, for eliminado, o que é uma coisa muito, muito difícil de que ocorra, né? No sentido de que eles representam uma ideia, né? E uma ideia que não é exclusiva daquele grupo, né? A ideia da jihad, a ideia da guerra santa, ela está presente entre outros grupos extremistas muçulmanos, que são incentivados por outros estados. Segundo, que nós teríamos que ter, então, essa capilarização do Fatah. E uma coisa, eu acho que ela impede a outra, porque o sucesso do governo israelense em controlar o Hamas, né, em deter o Hamas, também, em certo sentido, vai ser um fortalecimento dessa pauta anti-palestina, né, no governo israelense, que muito provavelmente vai começar a pressionar também a Cisjordânia. Então, a gente talvez tenha que analisar esse, num futuro breve, a gente não vai estar vendo essa escalada de tensões, de movimentações de Israel em direção à Cisjordânia mesmo, como já aconteceu esse ano na cidade de Jenin e em todos os assentamentos, né, que estão sendo construídos por israelenses ali na região. João, peço que você continue com a gente, por gentileza. A gente vai trazer agora as últimas atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. Imagem agora ao vivo de Gaza na sua tela. Giovana Pertelevitz conta pra gente o que aconteceu nos últimos momentos por lá. Assim como já era esperado durante todo o dia, o exército de Israel concentrou veículos militares nos arredores de Erez, ao norte da fronteira de Gaza com Israel. Com o fim do prazo, as atenções se voltam a uma possível ofensiva por terra de Israel na região da faixa de Gaza. Inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou soldados próximos à fronteira da faixa de Gaza e gravou um vídeo. Nesse vídeo, ele perguntava aos oficiais: vocês estão prontos para a próxima fase? A próxima fase está chegando. E em resposta, esses soldados balançavam a cabeça, dizendo que sim. Então, assim como era esperado, uma invasão na faixa de Gaza por terra deve acontecer ainda hoje por parte do exército de Israel, que já está posicionado com veículos militares ao norte da fronteira. João, a gente pode imaginar que líderes do Hamas estejam infiltrados, né, entre a população que deixou a cidade e que neste momento está ali perto da fronteira com o Egito? Porque imagino que essa é uma das grandes dificuldades, né? Você conseguir identificar quem é do Hamas e quem é um civil inocente no meio desse conflito. Com certeza, acho que assim, não é uma coisa estranha de se pensar, né? E muito provavelmente israelenses e egípcios estão cientes disso, né? Até por isso o Egito tem sido tão rigoroso com o fechamento da fronteira, né? Com essa manutenção da fronteira, para que não haja uma dispersão, né, de membros ou até especificamente de lideranças do Hamas em direção ao território egípcio e depois, enfim, em direção a outros países onde eles possam ter
um pouco mais de guarida ou então ali de tutela, né, indireta do Estado. É importante lembrar que o Egito é um país extremamente contrário ao Hamas, né, pois o Hamas é um aliado da Irmandade Muçulmana, né, um grupo que é considerado um grupo terrorista no Egito, enfim, grupo ao qual pertencia o ex-presidente que foi tirado do poder agora, há uns 4, 5 anos atrás, pelo Sisi. Então, essa é uma característica, né, essa questão da confusão, da dispersão entre quem é combatente e não combatente, é uma das características que nós, enfim, vemos aí nos últimos 25 anos, no que na literatura de estudos estratégicos, segurança internacional, se chama de guerra irregular complexa, né? Ela é uma guerra irregular, na qual os combatentes não usam uniformes, não usam identificações, podem estar infiltrados, podem eventualmente utilizar pessoas como reféns, como o Hamas tem utilizado, né, como moeda de barganha. Então, é uma dificuldade adicional que as Forças Armadas de Israel vão enfrentar, e é uma dificuldade adicional também para as autoridades internacionais conseguirem supervisionar, né, eventuais violações aos direitos humanos que essas tropas possam vir a cometer, né? Porque isso é uma outra questão que, enfim, a ONU e o Comissariado para os Direitos Humanos deve estar ciente, né, para evitar que aconteça um massacre de civis, né? Uma coisa que possa estar ali mais próximo ao genocídio do que a um combate contra um grupo terrorista. João, peço que você continue com a gente, por gentileza, porque depois do intervalo a gente vai continuar tratando sobre esse assunto, a guerra no Oriente Médio, e inclusive a notícia de que 28 médicos foram mortos em Gaza. Realmente uma notícia bastante triste. Depois do intervalo a gente segue nessa cobertura especial. Eu espero você. Difícil. Começa a escurecer em Gaza, essas são imagens ao vivo que você acompanha. Os temores de uma entrada por terra das tropas israelenses, e ao que tudo indica, isso deve acontecer já nas próximas horas. Eu volto a falar com o João Gabriel Burman da Costa, que é professor da Uniriter e pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. João, a gente pode pensar aí num cessar-fogo nos próximos dias, mas para isso o que seria necessário, né? Os dois lados têm as suas reivindicações. O que a gente pode imaginar que entraria nesse possível acordo? Olha, Jonathan, infelizmente eu acho a situação de um cessar-fogo bastante difícil, né? É óbvio, uma coisa que todos nós torcemos, né, especialmente para minimizar esse sofrimento dessas pessoas que estão lá, né? Então, vocês mostraram, a gente viu agora a situação dos brasileiros, que esses, enfim, ainda vão provavelmente conseguir ser retirados, né? O governo brasileiro estava atuando em contato com o Egito para fazer a remoção desses brasileiros, mas muitos cidadãos de Gaza mesmo, né, parentes desses brasileiros vão ficar por lá. Então, nós torcemos para que esse cessar-fogo ocorra, mas infelizmente a retórica de ambas as partes não está colocando indícios de que isso vai ser um caminho imediato, né? Uma vez que Israel de fato faça uma operação terrestre, faça uma ocupação terrestre, essa desmobilização posterior vai ser bastante difícil, né? Especialmente porque nós estamos vendo o discurso, tanto que o presidente o Isaac Herzog, quanto o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, tem feito, são objetivos que nós chamamos de objetivos ilimitados, né? Não são objetivos factíveis, não é tirar o Hamas da parte norte de Gaza, não, é dizimar
o Hamas exterminar, acabar com o Hamas, né? Todos esses argumentos, quanto mais generalistas, quanto mais amplos eles são, é mais difícil de que eles possam ser reconhecidos que foram obtidos, né? Em que momento que Israel vai reconhecer que conseguiu isso, né? Da mesma forma, o Hamas não tem uma abordagem pró-negociação, né? O Hamas, inclusive, não reconhece a legitimidade de Israel, não reconhece que possa existir um Estado israelense, isso mesmo fez esse tipo de ataque. Então, eu acho que as maiores chances de que haja algum tipo de cessar-fogo é por meio da pressão dos países do sistema internacional, especialmente, né, do Conselho de Segurança, para estabelecer algum tipo de corredor humanitário, como foi a proposta feita pelo Brasil, ou então para estipular alguma espécie de operação de imposição de paz capitaneada pela ONU, uma zona desmilitarizada, algum tipo de ação que insira um terceiro dentro dessa equação, porque pelo movimento de ambos os beligerantes, Israel e Hamas, os discursos não se encaminham para uma moderação, né, para um cessar-fogo, pelo contrário. Eu quero chamar para uma imagem ao vivo agora. Está acontecendo uma coletiva de imprensa com o secretário nacional de defesa de Israel. Ele está dando novas informações sobre esse conflito. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas dessas informações para você acompanhar aqui ao vivo nessa cobertura especial da Record News. Mas é isso, nós chegamos ao 8º dia do conflito, com um saldo de mais de 3.500 mortes dos dois lados. Já passa de 10 mil feridos, não é, durante todo esse período. E a notícia também que nós temos que trazer agora para você, a Rede BBC traz a informação de que, segundo o Ministério da Saúde palestino, 28 médicos foram mortos em Gaza desde o início do conflito no último sábado, e que hospitais infantis foram afetados e estão com as suas estruturas danificadas. É uma notícia realmente lamentável, porque são profissionais que estavam na linha de frente, atendendo a população diante de tantas atrocidades que nós acompanhamos, né, nos últimos dias, e ainda, infelizmente, estamos acompanhando. E aí, esses profissionais que perderam as vidas também nesses ataques. Outra imagem ao vivo para você acompanhar: Gaza, neste exato momento, agora por lá já 6 horas e 45 minutos da tarde. Veja que já escureceu. E, infelizmente, os ataques continuam. Perceba ao fundo algumas explosões que são registradas neste exato momento. E à medida em que a noite avança, a preocupação de que esses ataques ganhem uma força ainda maior e que a situação seja ainda mais delicada do que já temos acompanhado aqui. Preciso lembrar você também que na fronteira com o Egito já há muita gente, inclusive brasileiros, tentando atravessar a fronteira. Essa é uma expectativa, né, Giovana? Justamente para que essas pessoas consigam deixar a zona de conflito e retornar aos seus países de origem. Temos brasileiros e pessoas de várias outras nacionalidades também com esse objetivo. Exatamente. Conforme as últimas atualizações, essa fronteira, né, com o Egito permanece fechada, e as autoridades dos Estados Unidos teriam dito que um acordo havia sido alcançado para permitir a passagem dessas pessoas. Essa fronteira deveria ter sido aberta até às 5 horas da tarde, mas esse horário já ultrapassou esse horário e não foi aberta. Lembrando que havia uma condição para que essas fronteiras fossem abertas, para que corredores humanitários pudessem ser feitos para levar suprimentos, alimentos, remédios para a faixa de Gaza. Mas até a última atualização não foi possível chegar a um acordo, e esses estrangeiros que estão na faixa de Gaza aguardando para sair por essa fronteira com o Egito continuam aguardando. E agora a notícia que chega é de que um líder do Hamas teria informado que os palestinos não deixarão Gaza a caminho do Egito. Então,
Aquilo que nós acompanhamos ontem, o grupo Hamas indo contra o pedido do exército de Israel, já pedindo ontem para que a população não cumprisse essa determinação, não saísse de casa. E aí agora mais uma declaração dizendo o mesmo, né? Que o líder do Hamas pede para que a população não deixe Gaza a caminho do Egito. O que é realmente um complicador nessa história, não é, João? Porque se nós imaginarmos a entrada de tropas israelenses numa cidade ainda habitada por civis, poderemos ter ainda um derramamento de sangue bastante significativo. Sim, Jonathan, sim. É uma situação muito triste, né? Nós vimos aí, basta cair a noite e voltam a acontecer os ataques de maneira bastante deliberada. A notícia dos médicos, né, que faleceram é só mais uma das notícias aí absurdas que nós temos. 2 dias atrás foram profissionais do Crescente Vermelho, né? Entidade ligada à Cruz Vermelha que atua nos países árabes, e então, como você bem falou, o Hamas fazendo esse tipo de declaração, utilizando a população de Gaza como escudo humano, né, moeda de barganha aí para nesse seu conflito, então colocando de fato vamos colocar muito entre aspas aí, né, os seus cidadãos, caso a gente conceda que o Hamas representa alguma parte aí da população palestina de Gaza, colocando eles em perigo deliberadamente para, enfim, tentar ter algum tipo de vantagem ou de permanência ainda no campo de batalha. Eu acho que é uma situação realmente triste, complicada e que necessita da mediação internacional, necessita e que se superem certas questões dentro do Conselho de Segurança para que, enfim, a ONU consiga fazer alguma coisa para pelo menos retirar essas pessoas, né? Retirar as pessoas que queiram ser retiradas em direção ao Egito, ou, enfim, depois movê-las para outro lugar, mas é uma situação que fica cada vez mais dramática, cada vez mais complexa. Como você bem falou, uma vez iniciada a operação terrestre, nós vamos ter realmente muitas baixas, baixas de civis, mas também podemos esperar baixas das forças de defesa de Israel, das forças armadas de Israel. O combate em ambientes urbanos é um tipo de combate extremamente complexo. Basta, enfim, nós acompanharmos todas as notícias aqui mesmo no Brasil, né, que sempre tem relação a mortos, policiais mortos, né, em operações em comunidades ou, enfim, qualquer tipo de força pública de segurança que tem um tipo de treinamento muito específico, né, diferente do tipo de treinamento que os soldados dos exércitos regulares estão acostumados, né? Então, não é um ambiente em que Israel tem 100% de vantagem, né? O defensor, nesse caso, ele tem ali uma vantagem tática bastante considerável, né, quando está dentro da cidade. João, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui, fazendo essa análise sobre os últimos acontecimentos deste conflito no Oriente Médio. Espero entrevistá-lo outras vezes. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição da Record News para quando for necessário. Muito obrigado. Obrigado. Uma ameaça de